pode fazer? Muito obrigado, reverendo Adão, pela pergunta. Eu queria digredir um pouco para dizer o seguinte: hoje nós precisamos, como igreja, ser mais criteriosos na escolha e no envio dos candidatos para o ministério. Estou convicto de que nós não poderemos ter pressa no envio. Precisamos primeiro conhecer melhor os candidatos, testificar melhor da genuinidade da vocação dos candidatos, da experiência religiosa dos candidatos, da experiência no campo, se eles realmente têm traquejo e aptidão para o ministério. Agora, no caso das pessoas já estarem no ministério e no meio do caminho percebem que, embora crentes, piedosos, mas não são vocacionados e, portanto, o ministério para essas pessoas está sendo um peso e elas também estão sendo um problema para o ministério, creio eu que é da mais alta conveniência e da mais alta dignidade que esses pastores reconheçam isso e abram mão do ministério, deixem o ministério. Isso não é desonra, pelo contrário, isso é um gesto de honra, de equilíbrio, de sensatez, de sabedoria, e que a igreja não deveria, caso isso aconteça, censurar essas pessoas, criticar essas pessoas. Pelo contrário, em qualquer outra área da vida, uma pessoa pode deixar um curso e começar outro, deixar uma profissão e começar outra. Por que não no ministério isso não pode acontecer? Agora, se o pastor está passando por uma crise de outra ordem, o que nós precisamos fazer é ajudar esse pastor a superar essa crise, a vencer essa dificuldade e a reencontrar a paixão, a alegria e o entusiasmo pelo ministério para que possa exercê-lo na sua plenitude. O senhor falou acerca do pecado na igreja e na liderança. Eu gostaria de saber como nós podemos lidar com a liderança e com a igreja que é tão influenciada por pensamentos da pós-modernidade, que traz tanto a questão da libertinagem quanto da imoralidade. Seminarista José Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Esse é um problema extremamente sério nos dias de hoje, a influência da pós-modernidade com o seu tripé da pluralidade, da privatização e da secularização. Nós estamos vivendo nessa sociedade onde não existe padrões absolutos, onde você tem na prateleira várias opções de ideias, de produtos e de comportamentos. E quando uma pessoa adota um comportamento, esta é uma escolha privativa, que a pós-modernidade está dizendo que ninguém pode interferir, que ninguém pode reprovar, porque é uma escolha íntima, subjetiva e pessoal. Daí essa postura da pós-modernidade leva o povo para a secularização, ou seja, Deus não encontra espaço nessa sociedade pós-moderna. A igreja de Deus, ela não é regida pela pós-modernidade, ela é regida pela palavra de Deus. Não importa que os tempos mudem, que os costumes mudem, que os valores da sociedade se tornem laços, o que é importante é que nós, povo de Deus, em qualquer tempo, em qualquer época, somos regidos pela palavra de Deus. Nesse sentido, precisamos pautar nossa vida por aquilo que as Escrituras nos ensinam. Como lidar com o pecado, seja na vida do líder, seja na vida da congregação. Primeiro temos que confrontar-nos a nós mesmos. Primeiro precisamos colocar a nossa vida sob o prumo da verdade. Porque se nós que nos propomos a pregar a verdade, não vivemos na verdade, não andamos na verdade, nos desqualificamos como obreiros de Deus. O grande problema hoje é que nós estamos vendo líderes que pregam o que não vivem e que vivem o que não pregam.
O grande problema hoje é que as pessoas estão criando um hiato, um abismo entre aquilo que professam e aquilo que praticam. Esse divórcio é que tem destruído a igreja, onde você vê gente ortodoxa de cabeça e herege de conduta, onde você vê gente que professa uma ortodoxia irretocável, mas tem uma vida torta, onde você vê gente que em público defende uma ética absoluta, mas na privacidade, no anonimato, fazem concessão ao pecado. Então essa hipocrisia comportamental tem destruído a igreja. Então acho que o ministro, sobretudo, precisa passar pelo prumo da verdade, precisa confrontar a sua própria vida, precisa corrigir a sua própria vida, porque do contrário ele não vai ter autoridade para pregar. E se o fizer, ele será reprovado pela honestidade e sinceridade do povo que o escuta. Porque, na verdade, aquele povo que está ouvindo esse pastor todo domingo acredita que ele é um homem de Deus. Acredita que ele está levando Deus a sério. Acredita que ele é um homem puro. Acredita que ele é um homem piedoso. Se ele, no anonimato, no secreto da sua vida, está vivendo a impureza, está vivendo uma vida desregrada, a própria sinceridade do povo reprova a sua hipocrisia. E se esse pastor anda com Deus, ele vai ter condições de confrontar a sua congregação à luz da palavra de Deus, com a autoridade, com o poder que o Espírito Santo de Deus confere a ele, à luz das Escrituras, para chamar o seu povo, exortar o seu povo à santidade. O reverendo falou na palestra de alguns ministros que entram para o ministério com motivações erradas. Eu gostaria que o reverendo exemplificasse quais são essas motivações. Creio que na introdução eu procurei elencar algumas dessas motivações. A primeira motivação que eu entendo é quando a pessoa entra para o ministério buscando os louros do ministério sem entender os espinhos do ministério. Encantado às vezes com status, com a projeção que o ministério possa oferecer, mas não consciente e nem preparado para os vales, para os momentos amargos, difíceis, que exigem e carecem de abnegação. Outra motivação errada é quando se entra no ministério para o auto-enaltecimento, para que os holofotes estejam em cima do pastor, para que seu nome se projete, para que sua fama se espalhe, para que ele se torne o centro das atenções. Estilo Diótrefes, que estava na igreja e gostava de exercer a primazia. Qualquer pessoa que chegava, ele via como um rival. Essa é uma motivação errada. É estar no ministério para a projeção do seu próprio nome e não para a glorificação e exaltação do nome de Jesus. Uma outra motivação errada seria entrar no ministério com objetivos gananciosos, do lucro. E hoje, no Brasil, esse é um fato dramático. A explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, se por um lado deve nos levar à alegria e ao otimismo e entusiasmo, por outro lado deve nos levar a uma profunda tristeza, porque nós estamos vendo florescer a cada dia novas igrejas em cada esquina, e as pessoas criam e fundam esses trabalhos como se fosse uma empresa particular, como se fosse uma empresa familiar, onde o pastor ordena a sua própria mulher como pastora também, e se intitula como bispo e depois como apóstolo, e tudo que entra como dinheiro não tem prestação de conta, não se informa o povo o que entrou, como entrou e para que esse dinheiro foi usado. Essa é uma maneira errada, equivocada, uma motivação equivocada de se estar no ministério, por vantagens pessoais, por vantagens financeiras, por promoção pessoal. Existem muitas outras, mas eu creio que essas são suficientes para nos alertar deste grande perigo. Nós só poderemos estar no ministério quando temos consciência de que fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus,
da maneira de Deus e para a glória de Deus. Na sua quinta característica, disse que o pastor, o líder, ele deve ter uma boa atenção para o rebanho. E principalmente enfatizando a questão de atender a todo o rebanho, atender a todos. E eu gostaria de saber a sua posição sobre o pastorado por tempo parcial. Pois não. Muito obrigado, Bruno, por esta pergunta tão oportuna e pertinente. Meu conceito é de que o ministério deve ser de tempo integral. Salvo razões absolutamente imperativas, o ministério é de tempo integral. Até porque nós não temos tempo para atender a todas as demandas do ministério. Alguém já disse que ser pastor é trabalhar muito e ganhar pouco. De fato é trabalhar muito, porque o pastor está no ar praticamente 24 horas. O pastor que quer realmente fazer a obra de Deus, ele nunca vai deixar de encontrar o que fazer, e não importa se ele é pastor de uma igreja pequena, média ou grande, certamente a sensação é de que tem mais coisa por fazer do que ele tem condições de fazer. A Bíblia diz que quem está no ministério, quem vive no ministério, deve sobreviver do ministério. E esta ideia de que nós não devemos buscar o sustento do nosso ministério, primeiro, eu creio que ela bota em xeque a questão da providência de Deus, né? Segundo, ela leva em conta que nós podemos fazer a obra de Deus de uma maneira descuidada. O ministério não é um bico. O ministério não é para um tempo de folga. O ministério não é só pregação. Quem não convive com o seu rebanho, quem não lida com os momentos diários de alegrias, de tristezas, de conquistas, de fracassos, de derrotas e de vitórias do seu rebanho, dificilmente vai ter pertinência para pregar a este rebanho. Eu gosto muito daquela frase do John MacArthur Jr., quando ele disse que uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem pregamos. Se nós não convivemos com o rebanho, se nós não lidamos com o rebanho, se nós não estamos junto do rebanho, como nós vamos pastorear o rebanho? Não existe um pastor que chega num dado momento e vai cuidar do rebanho. É o dia a dia, é o momento da alegria, do choro, do nascimento, do luto, do casamento, da festa de aniversário. É o momento da doença, é o momento do CTI, é o momento do hospital. O pastor tem que ser alguém presente, tem que ser alguém participativo. E não consigo enxergar como alguém exercendo o ministério de tempo parcial possa participar efetivamente de todos os aspectos da vida, da família, do rebanho, da congregação. O senhor falou durante a preleção que o pastor deve ser modelo. Eu concordo com isso. Mas não é fato que, por ser modelo e ter que ser modelo, não tem trazido sobre muitos uma carga pesada. Isso tem feito com que os pastores acreditem estar acima do bem e do mal. E isso não tem criado uma distância entre o pastor e os membros, as ovelhas. E o pastor, a meu ver, antes de ser pastor, é ovelha. E sendo assim, se o senhor concordar, o pastor não deve ser pastoreado também, como ovelha? E se o senhor concordar com isso, quem deveria fazer esse trabalho? Muito obrigado, Baltazar, pela sua pertinente pergunta. É óbvio que o fato de o pastor ser modelo não significa, ou melhor, significa que ele está acima do bem e do mal. Ele é pecador. Quanto mais perto de Deus uma pessoa andar, mais consciência de pecado ela terá. Quanto mais perto da luz, mais ele enxerga a mácula, a mancha, mais pequena. O fato de alguém ser modelo não significa que ele vai entrar pelos caminhos do perfeccionismo ou da sensação de uma santidade perfeita, porque a perfeição nós só a teremos na glória. Mas de jeito nenhum isso é desculpa para o líder viver uma vida relapsa, para viver uma vida relaxada, para viver uma vida de concessão ao pecado,
para não zelar por andar com Deus, na intimidade de Deus, em novidade de vida, de modo digno do Evangelho e de modo digno da vocação. O pastor precisa ser pastoreado, sim. Ele é ovelha. Ele não está numa situação hierarquicamente superior. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios que todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Todos somos servos, todos. Não há uma posição superior nesse sentido. E o pastor precisa ter humildade para ser pastoreado. O pastor precisa ter humildade para ser confrontado, até mesmo por uma criança. Até uma criança pode exortar o pastor. Qualquer membro da igreja tem direito, tem autoridade para chegar para o pastor e exortá-lo, se o fizer biblicamente, de maneira correta. É importante que o pastor tenha um coração manso e humilde, quebrantado, para ser pastoreado. É claro que nós precisamos, como pastores, criar uma ambiência favorável para o pastoreio. A classe pastoral, infelizmente, é uma classe muito desunida. Infelizmente, é uma classe muito desconfiada. Infelizmente, não é uma classe confiável. Os colegas pastores gostam de ouvir histórias de pastores, especialmente as histórias trágicas. E os pastores, muitas vezes, não têm coragem de abrir o coração para outro colega, com medo de que esse colega vai lhe puxar o tapete e vai lhe expor ao ridículo. Nós vivemos um drama hoje de confiabilidade. E nós precisamos, como pastores, criar um ambiente de confiança, de amizade, de amor, de respeito, de valorização da classe pastoral, para que quando um irmão pastor estiver passando por uma aflição, por uma angústia, possa procurar um colega e abrir o peito, extravasar a alma e ter a convicção de que vai ser amado, aceito, compreendido e pastoreado por esse colega. Infelizmente, essa não é a nossa realidade, mas precisamos avançar para que isso um dia, pela graça de Deus, possa acontecer em nosso meio. Estou iniciando, no ministério pastoral. E pelo que nós vemos, a realidade hoje é uma grande crise vocacional, ministerial, portanto uma crise pastoral, aquilo que nós vimos. E nós que estamos iniciando, nós não estamos fora desse contexto. No próprio seminário, nós percebemos a crise. Logo no primeiro ano, quando nós iniciamos, nós entramos com aquele ideário profético, como o senhor mencionou. Apaixonados, fervorosos por Deus, pelas almas, pela palavra, mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, o nosso intelecto vai falando mais alto e nós perdemos esse ideário profético, de ser profeta de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Então nós também vivemos a nossa crise. E eu gostaria de saber do reverendo qual o conselho, qual o caminho para nós que iniciamos no ministério pastoral, haja vista a crise está instalada e nós precisamos de restauração também. Então, como nós iniciaremos uma vez que o pensamento já está formado? Primeira coisa, meu irmão, nós precisamos urgentemente, como pastores, sermos homens de Deus, homens de oração. Nós estamos vivendo uma crise tremenda nesta área, na classe pastoral. Os nossos pastores não oram. Se não oram, eles não têm poder. Se não oram, eles não têm unção de Deus para pregar. Por mais erudita que seja a pregação, ela vai ser uma pregação que gera morte e não vida. Então a primeira coisa que os pastores precisam fazer é entender que nós dependemos mais dos recursos do céu do que dos recursos da terra, mais do poder de Deus do que das nossas estratégias. Precisamos ter mais fome de Deus do que fome dos livros, porque hoje muitos pastores têm fome de livros, mas não têm fome de Deus. Tem intimidade com as correntes filosóficas e teológicas, mas não tem intimidade com Deus. E quando eles sobem ao púlpito, com a cabeça cheia, mas com o coração seco,
trovejam do púlpito, bonitos conceitos, uma teologia saudável até, mas sem o óleo do Espírito, o povo morre de fome. E sabe, este é o primeiro aspecto. Se nós não andarmos com Deus, se nós não formos homens de Deus, se nós não formos homens de oração, se nós não vivermos na dependência do poder de Deus, por mais erudição que tenhamos, podemos fazer curso de graduação, podemos fazer pós-graduação, podemos fazer mestrado, podemos fazer doutorado, podemos enfeitar a parede do nosso escritório com diplomas, que isso não vai resolver a questão do nosso ministério. Precisamos de homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos apaixonadamente pregar a palavra de Deus expositivamente. Eu estou convencido disso, de que a Bíblia é o pão, a palavra de Deus é o pão. E hoje nós precisamos voltar à máxima dos apóstolos: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não podemos pregar ideias de homens, nós não podemos pregar a ideia do fulano, do beltrano, do ciclano, por mais erudito ou conceituado que tenha sido esse pensador ou esse teólogo. Precisamos expor as Escrituras. A palavra de Deus precisa falar, porque quando o povo é alimentado com a palavra de Deus, este povo é vacinado contra as heresias e este povo encontra suporte para vencer as suas crises. Quando este homem de Deus, que anda com Deus, se alimenta da palavra de Deus, o coração dele é inflamado para amar a Deus e para amar o povo de Deus e para amar aqueles que estão perdidos. É desta maneira que o coração é revitalizado, é desta maneira que o coração é reavivado continuamente. O ministério em si mesmo não é uma garantia de que a pessoa vai ter um coração ardente. Pelo contrário, o ministério pode ser a experiência de cobrir o coração com cinzas e não com fogo. Somente na presença de Deus é que este fogo vai aquecer a alma e inflamar o coração. Eu acho que aí esse pastor vai poder ter elementos para enfrentar essas crises e triunfar sobre elas. Meus queridos, eu espero em nome de Jesus que vocês parem para reavaliar a questão do ministério. Eu estou absolutamente seguro de que Deus está muito mais interessado do que nós em ver a vida dos pastores restauradas. Deus quer pastores cheios do Espírito. Deus quer pastores com coração quebrantado. Deus quer pastores com coração cheio da palavra. Deus quer pastores que amem a pregação, mas amem também as pessoas para quem eles pregam. Deus quer pastores segundo o seu coração. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe, para que possamos ver a restauração dos ministros e ver, consequentemente, a restauração das igrejas. Que Deus nos ajude a ver reavamento no púlpito, para vermos também reavamento nos bancos. Que Deus nos ajude a vermos a restauração da igreja neste começar do século XXI, para que experimentemos coisas que, quem sabe, nunca vimos ainda em terras brasileiras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.